Você sabia que nem sempre é o aluno que está com um problema e sim com o professor? Você também erra. E eu vou te mostrar que tem várias situações que você está errando e às vezes você não percebeu ainda, mas nós precisamos falar sobre isso. Tem muitos professores que não planejam mais as aulas e colocam a culpa no aluno que o aluno não está interessado na aula dele. Mas fale aqui para mim, você ficaria assistindo a sua aula? Você acha que a sua aula é tão legal assim a ponto de deixar todos os alunos prestando atenção durante uma hora inteira? Você precisa pensar mais nisso. Os alunos mudaram, os conteúdos mudaram e você mudou o seu jeito de dar aula? Porque aí fica complicado você querer que os alunos prestem atenção na sua aula, mas a maneira como você dá aula ainda tá lá em 1900 e bolinha. Tem professor estrelinha que ama gritar com o aluno. Aí, um aluno está causando dentro da sala de aula, mas são todos os alunos que vão pagar por isso. Sabe o que acontece quando você faz isso? A única coisa que acontece é que você perde a sua autoridade. Quando você não sabe lidar com situações dentro de sala de aula, você perde a sua autoridade. E não é gritando, não é batendo coisas que você vai fazer com que o aluno preste atenção em você ou que te respeite. Isso você tem que ir construindo desde o primeiro dia de aula, né, colocando os seus limites. E eu já falei sobre limites aqui em vários vídeos. Então, cuidado com o show que você dá dentro de sala de aula. Tem professor que dá aula no piloto automático. Uma vez, uma professora veio mostrar o caderno que ela tinha de quando ela tinha feito faculdade. E ela já tinha saído da faculdade fazia mais de 20 anos. E ela ainda dava aula usando o mesmo caderno de quando ela fez o estágio. Você acha mesmo que a aula dessa professora, por mais experiente que ela fosse, era uma aula em que os alunos prestavam atenção? A reclamação maior dela para mim era essa. Eu não sei o que acontece. Essa aula é tão simples e eles não prestam atenção. E tal, e ficava brava. Mas ela também não queria aprender novas metodologias. Elas não queriam aprender aquilo que os alunos estavam interessados. Ela não queria saber disso. Ela só queria dar a mesma aula que ela já tinha dado há 20 anos e ela não precisava estudar mais para isso. Vocês acham mesmo que esse tipo de aula é uma aula engajante? É uma aula que faz o aluno ficar ali preso no que ele está aprendendo? Então, esse professor passa um pouco, ele se surpreende. Eu não entendo por que ele não aprendeu tal coisa. Tem certeza que você não sabe por que ele aprendeu tal coisa? Ou então agora tá numa modinha. Eu coloco coisas erradas na lousa de propósito, só para ver se você estava prestando atenção. E a gente sabe que isso não é verdade. Simplesmente o professor, ele não estudou a lição que ele ia dar, ele não viu aquele conteúdo, ele errou. E ele não assume para o aluno que ele errou. Pessoal, estava aqui, ó, me equivoquei, desculpa, ainda bem que vocês viram que está errado, vamos fazer o correto? Não, eu coloquei aqui porque eu sou maravilhoso. Então, eu coloquei errado para ver se vocês são os espertos. Não é bem assim, né? Os alunos, eles têm inteligência e eles sabem muito bem quando você errou o negócio de propósito ou quando você não sabe aquilo que você está explicando. Então, você precisa entender que erros acontecem, assumir os seus erros e também melhorar as suas aulas, porque às vezes nem você consegue assistir a sua própria aula. E aí vem a máxima, né? A gente cobra tantos alunos, não pode celular, tem que ter o caderno em dia, você tem que ser organizado, você tem que estar na sala de aula com atenção, você não pode se distrair, você não pode brincar com o amiguinho. O professor fala um monte de coisa. Mas e você? Você está disposto a mudar? Você está disposto a estudar? Você está disposto a dar uma aula legal, falar, não, eu vou mudar essa metodologia aqui porque ela não está dando certo, porque os meus alunos têm problema de atenção, ou é uma sala muito cheia, ou é uma sala que fala demais. E você? O que você está fazendo? Porque o que você faz em sala de aula reflete nos seus alunos. O que você ensina para eles mostra como você é. Se você não prepara uma aula, por que ele vai fazer a lição de casa? Você tem moral para cobrar eles? Pense bem naquilo que você está ensinando para os seus alunos. Polêmico, né? Mas a verdade, ela precisa ser dita. Então, aproveite que quem está dizendo isso para você sou eu, e não a sua diretora ou a sua coordenadora. E isso pode te prejudicar muito dentro da sua escola. Não importa se é a escola estadual, se é a escola da prefeitura, se é a escola particular. É seu trabalho. E você tem que ser muito sério dentro do seu trabalho, que é aquilo que você ganha o seu sustento.
Então fique atento, porque onde você tá, tem uma fila imensa de pessoas que gostariam de estar ocupando aquele lugar e mais engajado, mais feliz, com mais vontade. Então, minha dica é: preste atenção e se cuide. Bora debater nos comentários.